Caros irmãos, Shalom Adonai, o nosso Pai, extremamente apaixonado, exageradamente apaixonado, sonhou comigo e com você e criou um jardim perfeito com tudo aquilo que nós iríamos precisar para desfrutar de uma vida plena em todos os aspectos. E como se não bastasse, com seu próprio dedo, escreveu em pedras algumas leis no intuito de conservar em nós a semelhança dele. E essas leis, a cada geração que ia nascendo nesses centenas de anos, milhões de anos, ele levantava e capacitava uma pessoa para registrar histórias de sucessos e fracassos, até que completou-se, compilou nessa enciclopédia sagrada tudo aquilo, todos os desafios que um ser humano pode vivenciar aqui na Terra, enquanto estiver aqui na Terra. Porque o desejo dele era que nós aprendêssemos. Nada que nós vivemos hoje é inédito, porque tudo está escrito aqui. E esses ensinamentos, esse manual de vida, esse livro sagrado, Manual da Felicidade, tem registrado todas as histórias, todas as receitas que nós precisamos para resolver os nossos problemas. E como nós estamos vivendo um momento de crise, um tempo de uma praga, eu gostaria de compartilhar com vocês um registro de uma história de um povo que viveu uma praga, para que a gente venha saber por onde entrou a praga, por onde entra a praga e também o que fazer para cessar essa praga. Vem aqui em Números, capítulo 23, versículo 19. Diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou e não posso revogar. O que estava acontecendo? Moisés estava guiando o povo de Deus para Canaã. E ele armou um acampamento próximo às campinas de Moabe. E quando Balaque, que era o rei dos Moabitas, viu que o povo de Deus tinha acampado ali próximo às suas campinas, na sua vizinhança, ele ficou apavorado, porque ele sabia dos milagres, dos feitos que o Senhor havia feito. Ele sabia, ele tinha consciência que aquele povo era um povo poderoso, que servia a um Deus invencível. E ele ficou apavorado. Então, qual foi a atitude de Balaque? Ele mandou chamar um feiticeiro chamado Balaão, para que Balaão, ao chegar, amaldiçoasse aquele povo, porque ele estava querendo que aquele povo morresse para ele dominar aquela terra e vencer. Quando Balaão chegou, que ele fez a oferta que iria lhe dar um valor muito alto para ele fazer aquele serviço, Balaão se prepara todo e vai amaldiçoar o povo de Deus. Só que quando Balaão está se preparando para ir amaldiçoar, Deus dá um sonho a Balaão e diz: Balaão, não vá amaldiçoar o meu povo. O meu povo, eu tenho uma aliança e a minha promessa é irrevogável. Ninguém pode revogar aquilo que eu editar. E Balaão não ouviu a Deus, ele insistiu e foi. E no meio do caminho, pela segunda vez, o Senhor fala com Balaão, usando a sua própria jumenta, dizendo que ele não fosse, que ele não ia ter êxito naquela tarefa. Mas quando ele chega, ele estava
com uma ganância muito grande, um desejo muito grande de receber o prêmio que Balaque havia prometido a ele. E ele chega lá e Balaque diz, pronto, Balaão, vá amaldiçoar o povo. E ele prepara o altar, prepara todo o ritual de um feitiço para ir amaldiçoar o povo de Deus. Só que quando ele chega próximo para amaldiçoar, Deus troca as palavras da boca dele. Deus coloca na boca do feiticeiro palavras de bênçãos. E quando ele volta a Balaque, Balaque disse assim, o que foi isso, Balaão? Eu lhe contratei para você amaldiçoar o povo e você chega e vai abençoar. Ele disse, eu não sei o que é que aconteceu. Quando eu me preparei todo, eu preparei as palavras de maldição, eu preparei todo o ritual. Mas só que quando eu chego lá, o Deus dele é tão poderoso que troca as palavras da minha boca. Quando eu vou tentar amaldiçoar, ele vem e coloca as palavras de bênção. Aí ele disse, pois então vamos fazer uma segunda tentativa. E ele vai a segunda vez, levanta altares, prepara sacrifícios, prepara todo o ritual e vai pela segunda vez. E quando chega na segunda vez, acontece a mesma coisa. Ele não tem êxito, porque Deus toma a frente e coloca palavras de bênção na boca dele. E ele volta decepcionado e diz, Balaque, verdadeiramente, esse Deus que esse povo serve é um Deus imbatível. Não adianta lutar contra ele. Esse povo é poderoso. Existe entre esse Deus que eles servem e ele uma aliança inquebrável. Existe em volta desse povo uma muralha intransponível. E eu não estou conseguindo. Eu preparo tudo, mas eu não estou conseguindo. Mas eu vou tentar a terceira vez. E ele prepara o ritual pela terceira vez. E ele chega lá e quando ele vai tentando amaldiçoar, Deus tira todas as palavras, todo entendimento e coloca palavras de bênção na boca do feiticeiro. E o feiticeiro, ao invés de amaldiçoar, faz abençoar. E ele volta sem êxito pela terceira vez na tarefa dele e chega para o rei e diz, finalmente, rei, eu estou convencido que não há ninguém nessa terra, nem lugar nenhum, que possa vencer e transpor o poder do Deus que esse povo serve. Em volta desse povo, rei Balaque, em volta desse povo tem uma muralha, e essa muralha é intransponível. E Balaão fala essa palavra. Esse Deus que esse povo serve não é Deus que mente, nem filho do homem para que se arrependa do que diz. Então, vamos nos convencer que com esse Deus ninguém pode. E Balaão vai para casa pensando na oferta que Balaque tinha feito a ele. E ele diz, e ele sabe, ele já tinha se convencido. O próprio feiticeiro tinha se convencido que com o Deus de Israel, ninguém pode vencer. Não tem quem lute com ele para vencer. Ele é invencível. Mas Balaão chega a essa conclusão e ele cria um plano. E quando ele volta no quarto dia para o rei de Moabe, Balaque, ele diz, Balaque, eu tive uma ideia. Estou convencido que com Deus ninguém pode mexer e mudar. Ele é imutável. Mas tem uma esperança para nós. Se nós prepararmos uma cilada e os filhos dele caírem na cilada, na hora que eles pecarem, automaticamente essa muralha é rachada. E assim eles abrem uma brecha e a gente pode entrar. Então vamos pegar as mulheres moabitas para se prostituírem com eles. Só que nós vamos orientá-las para que elas não cobrem dinheiro. O que elas vão pedir deles é que eles não reverenciem mais o Deus dele. É que eles não adorem mais o Deus dele. É que no lugar do Deus de Israel que eles adoram,
eles coloquem um ídolo. E assim eles vão estar traindo o seu Deus. E assim eles vão pecar e nós podemos entrar para fazer o que a gente quer. E foi isso que eles fizeram. Eles mandaram as mulheres, os homens de Israel não vigiaram, se prostituíram, adoraram o Deus dos Moabitas. E estava ali havendo, nessa hora que eles começaram a desobedecer a Deus, que eles abriram brechas para a isca e caíram na cilada de Balaão, veio sobre eles uma praga. A Bíblia não diz que praga foi essa. Ela não diz se foi um coronavírus. Ela não diz se foi uma perseguição, se foi uma vespa assassina. Ela não diz que praga é essa. Mas a Bíblia está relatando que na hora que os homens abriram essa brecha e saíram de dentro dessa muralha, a praga chegou. Só que dentro dessa muralha de proteção e de fogo, que lá em Zacarias capítulo 2, versículo 5, o Senhor diz assim: eu, o Senhor, formo um muro de fogo em volta de vocês e também em volta da cidade. É essa proteção que nós temos. Só nós mesmos podemos sair da proteção. Nós somos os únicos responsáveis se essa proteção, esse muro for rachado. E foi aquilo que aconteceu naquele momento. A praga chegou, a praga matou 24 mil habitantes. E o povo estava assim apavorado. Tal qual nós estamos agora, o mundo está perplexo diante dessa pandemia. É uma praga. E o povo tinha ali com eles um sacerdote chamado Finéias. E ele detectou a origem da pandemia, a origem do vírus, a origem da praga. E o que ele fez? Ele pegou uma lança e foi lá no meio do povo, onde eles tinham deixado de adorar a Deus e estava cultuando os deuses moabitas, e ele ali destrói o mal, ele destrói o ídolo, ele destrói aquela idolatria. E na hora que ele destrói e limpa o arraial, a praga cessou. E como nós estamos vivendo esse momento, e aqui nessa enciclopédia sagrada tem a receita de como cessar uma praga. O que nós temos que fazer diante desse ensinamento? Nos alinharmos com o Senhor, com o nosso Pai. Ele é um muro de fogo em nossa volta. Se você está com medo do coronavírus, eu quero dizer que há uma esperança para você. Há uma receita para essa praga cessar. E você pode perguntar: mas se nós estamos cercados por esse muro de fogo, por que alguns dos nossos irmãos pegaram a praga e alguns dos nossos irmãos foram acometidos por outro pecado? Porque eles mesmos escolheram colocar um ídolo no lugar de Deus. O que o Senhor quer? As leis, os ensinamentos e esse manual de vida não é para nos oprimir. Pelo contrário, esse manual de vida, esses ensinamentos, é uma cerca elétrica protetora em nossas voltas. E se nós estivermos alinhados com essa palavra, com esses ensinamentos, nós vamos estar dentro do muro de fogo, em volta desse muro. E o melhor, além do Senhor estar em nossa volta como um muro de fogo, Ele diz também que está em volta da cidade. E se você está com medo que o comunismo, que outra seita venha destruir a nossa terra, saiba que há uma promessa. E Deus
as promessas do Senhor são irrevogáveis. Por isso que Balaão foi 4 vezes e não teve êxito. Porque não tem quem revogue uma promessa do Senhor. Nós somos a propriedade exclusiva de Deus. Nós somos filhos do Senhor. E Ele já fez esse muro de proteção. Você quer ter segurança? Você quer estar isento dessa praga? Você quer estar seguro? Venha se alinhar. Venha se alinhar com essa palavra, com esses preceitos, para que você sinta essa segurança e essa paz. Porque o que o Senhor deseja é que nós desfrutemos dessa vida plena em todos os aspectos. Amém? Deus te abençoe.